Fala, gente, bom dia, graça e paz do Senhor Jesus. Estamos em Engedi. Vamos dar uma volta aqui no Parque Nacional que tem aqui e conhecer aqui as fontes de águas naturais que tem aqui, águas doces. E você é o meu convidado para fazermos juntos esse passeio. Então Deus te abençoe. Onde quer que você esteja, a hora que você estiver, espero que você goste desse vídeo, que você seja abençoado. É o nosso terceiro dia aqui em Israel e eu quero apresentar para você mais um pouquinho dessa terra maravilhosa por onde o nosso Senhor Jesus caminhou. Deus abençoe você, vamos juntos? Vem comigo. Aqui temos... Aqui, gente, no Parque Nacional, é ao lado dos kibbutz. Tá? Então, estou mostrando aqui para vocês um pouquinho da entrada do Parque Nacional. Ei, bichinhos! Então nós temos aqui o Parque Nacional Engedi. E aqui temos os carneirinhos do deserto. Ele tá falando o nome aqui no fonezinho, eu não vou conseguir pronunciar porque é em hebraico, Ramachaya, Nekei. Temos mais aqui. Shekanamanaias. Onde eu estou apontando com a bandeira, o que vocês acham que é isso aqui? Um fosso? Uma caixa d'água. Um fosso. O que mais? Uma cadeia. Isso. Meus queridos, eu quero dizer a vocês que essa construção aqui é uma torre. É uma torre de muralha. Oh, então... O que aconteceu foi destruição, soterramento, construção sucessivas vezes, até que aquilo que estava bem alto se tornou muito baixo, hoje está abaixo do nível onde nós estamos. Daqui é uma torre da cidade de Jericó, na época neolítica. Neolítica. Caraca! Antes do calcolítico, antes da era do bronze, antes, tudo isso, 8.000 anos atrás. Foi o resto da casa de Raabe. Não, quando Josué chegou aqui, a cidade já existia há milhares de anos, entende? Não, mas assim, é só para dizer pro pessoal ficar achando que é, Sim. entendeu? Então vocês podem ver os níveis arqueológicos, construções, partes de construções, no meio da parede que foi escavada aqui, tá? E temos ali naquela direção também, aqui nessa direção, aqui, entende? Então são níveis de construção, níveis de conquista da cidade. Temos outras áreas em outros pontos, tá, que mostram, por exemplo, o muro. Então ele está falando aqui, essas árvores aqui são árvores típicas da região e são árvores de acácia, que são as árvores que foram usadas, essa madeira que foi usada para a construção do tabernáculo, Arca da Aliança. Só que especificamente a acácia que foi usada não tem aqui no Negev, não tem aqui em Israel. É uma acácia especial que só tem lá na península do Sinai e também no deserto da Arábia. Mas é da mesma família das acácias, ou seja, acácias, acácias, acácias. Estamos procurando uma sombra. Eu substituí Moisés, tá? E o livro de Josué é lindo, para mim é maravilhoso, porque é o livro
da Bíblia mais geográfico de todos. Então ele apresenta os acidentes geográficos, as fronteiras, entende? Os conjuntos de cidades. Para quem então conhece Israel, lê o livro de Josué, você passeia com ele por Israel, entende? E ele apresenta em cada região conjunto de cidades de cada região. Dessa região aqui, ele colocou um conjunto de cidades que foi En-Gedi, aqui, Secacá, Osrachá e Jericó. As cidades que estão aqui junto ao Mar Salgado no deserto. Tá? E aliás, nós vamos chegar lá em Cumerã. Um outro nome de Cumerã é Secacá, ou Srachá, que é cabana. Então, muitos consideram que lá foi o local onde aconteceu a primeira festa dos tabernáculos. Mas eu vou explicar quando estivermos lá, né? Então, a primeira vez que foi mencionado na Bíblia é o livro de Josué, certo? E com a próxima vez que nós temos menção de En-Gedi, de uma forma significativa, é já em 1 Samuel 24. O pastor vai falar sobre isso, então eu vou pular isso. Tá? E vamos chegar já no período romano, onde realmente foi o ápice da importância desse local. Ápice. Então, En-Gedi era uma pérola uma pérola para o Império Romano. Aqui, então, se produzia principalmente a tâmara e também o bálsamo, que eu já falei para vocês, que era extraído da casca de um arbusto chamado afarsemona. Então, o bálsamo, vocês talvez já conheçam as propriedades medicinais do bálsamo e também como perfume, várias vezes é citado na Bíblia. Tá? Também é conhecido como bálsamo de Gileade, da região de Gilad, região de Gad, que fica do outro lado do Rio Jordão. Tá? Aqui havia uma produção muito grande. E isso iria diretamente lá para Roma, para o Império Romano, para o uso dos romanos. Tá? E isso daí se dava principalmente por conta de uma fonte que até hoje existe, que é a fonte En-Gedi. É isso. É uma água mineral deliciosa que hoje é envasada e vendida no mercado. Tá? Então os arqueólogos, eles nas suas escavações encontraram aqui em toda essa região, né, os resquícios do uso dessa área para a agricultura. E era um local tão valorizado, que não eram sepultados pessoas aqui. Porque uma vez que fosse sepultado um morto em alguma área, aquela área nunca mais poderia ser usada para qualquer outra coisa. Então o que eles faziam? Eles sepultavam os seus mortos ali, na encosta. Estão vendo esses buracos na encosta aqui? São sepulcros. Então os mortos eram enterrados lá, no sepulcro na encosta do morto. Ali estão os buracos. Houve um caso bastante interessante, Buracos que maiores. foi o caso de Cleópatra. Tá? Então, o Marco Antônio César, né, o líder de Roma, se apaixonou pela Cleópatra. Né? No final das contas, eles acabaram se suicidando. Tá? Mas enquanto estava aquela situação amorosa entre eles, ele resolveu dar um presente para Cleópatra. Qual foi o presente? Foi justamente En-Gedi e Jericó. Deu En-Gedi e Jericó. Isso despertou a ira profunda num outro personagem que nós conhecemos também, Brutus. que é o Herodes. Herodes já era o rei da Judéia, já era o governador aqui, né? E ele ficou assim extremamente irado, Bolado. por isso, né? Por esse presente, mas porque ele era leal a Roma, então ele não falou nada, né? Logo depois, quando ele se suicidou, entrou o César Augusto. Então o Herodes conseguiu se manter no trono e recebeu a incumbência da continuidade, né?
já na nova administração, então Jericó e En-Gedi foi retornado para ele. Por quê? Porque muito dinheiro que rolava, muito dinheiro. Tá? E finalmente nós temos que estivemos em Massada, certo? Em Massada, lá tínhamos os zelotes Sicari, que eles utilizavam muito bem aquela adaga, né, nos seus ataques noturnos para matar as pessoas, né? E o que aconteceu é que os zelotes eram tão radicais, que eles achavam que aqueles que trabalhavam aqui eram cooperadores do Império Romano. Porque tudo aquilo que era produzido aqui ia para o Império, ia ser vendido lá. E os zelotes, então, eram inimigos dos judeus aqui. Teve uma determinada Páscoa, eles atacaram à noite, foi um ataque covarde. Atacaram à noite e mataram todos os judeus de En-Gedi. Uau! E por isso, o Flávio José, que é o historiador que registrou tudo isso naquela época, ele tinha um ódio dos zelotes por conta disso. Entende? Porque chegou a um extremismo tal que eles se voltaram contra o próprio povo, colocando a sua ideologia acima do valor do ser humano. Isso é um erro total, né? Então, para vocês verem a importância que esse local tinha, tá? Tanto para o Império Romano quanto para os judeus, né? Soltas. Ele tá falando que a gente olha assim, tá vendo? Tem muitas pedras assim, e você pode ter a sensação de que as pedras ali a qualquer momento podem cair, né, e tal. Mas ele falou que recentemente teve um tremor aqui, e esse tremor fez com que as pedras que estavam ali na iminência de cair, elas já se soltassem, então é bem tranquilo. Então temos aqui, gente, a nossa primeira fonte de água de En-Gedi. Oi! O pessoal perguntou pro guia aqui se podia beber da água, e ele falou que melhor não, porque cai lá de cima. O pessoal faz xixi lá em cima, você bebe o xixi aqui embaixo. As crianças estão aqui brincando. Água fresquinha, muito legal. Então estamos aqui, gente. O Brunão veio com o Bruninho junto. Rapaz, sensação térmica de 3 homens, igreja. O pezinho chega, chora nas pernas. Ramanadas. Ei. Ali temos o irmão Samuel. Ô, irmão Samuel, vem aqui, irmão Samuel. O irmão Samuel tá levando os rolos Eu vou descendo devagar, da Bíblia. Marcela de Deus, espera aí, Marcela. Espera aí, Marcela. Calma aí, Marcela, pelo amor de Deus. Senão você vai estribuchar com tudo na mão aí, pelo amor de Deus. A Marcela tava tentando subir ali, ó, naquele canto ali, ó. E já ia filmar vídeo cacetada. Aí ela desistiu, né? Mas, gente, ó, hoje nós descobrimos como é que o Davi conseguia viver no deserto, né? Aí, ó, deserto de En-Gedi, aguinha, né? Essa árvore é de figo, tinha tâmara, azeitona e ovelha. Aí dava, né? Sim ou não, Vaso? A tâmara, ovelha, aí um temperinho e o sal. Ih, papai. E o sal. Sal do Mar Morto, né? Mar Morto ali, ó. Mergulhava só no Mar passar a mão, Morto. fazer assim, ó. Churrascada Esperar rabaxé. Só carré de cordeiro, igreja. Só ramanadas. E só as costelinhas, chequinha. chocolatinho da tâmara. Delícia. É isso. Essa vida não é fácil, não. A vida do crente não é fácil, não. Não é de hoje. É, tem vida mais barata, né? Mas não presta. É, a vida do crente não é um morango. Já viu essa? Gente, vou ali filmar o reverendo Samuel.
Então temos aqui fonte de água. E, gente, aqui é água doce, tá? Não é água salgada, não. Água doce, né? É bom lembrar isso aqui. Eu sei que tem algumas pessoas que, né? Pode achar essa informação besta, mas água doce, tá, pessoal? Água docinha. Não é água salgada. Vou cruzar aqui com outras pessoas. Ô, irmão Samuel. Agora que eu vim aqui para filmar os seus pergaminhos no pescoço, você... Dá uma olhada, gente. Olha lá, ó. Ó. Que é isso, hein, igreja? Meu Deus, hein? O sobrenome dele é Misraí Sharemanai. Temos um judeu no grupo, gente. Um judeu de verdade. Então é isso, pessoal. Né? Lembrando que naqueles buracos ali era onde as pessoas eram enterradas, né? Para que eles não invalidassem o solo, né, com cadáver. Então eles enterravam ali nas montanhas para que a água não fosse contaminada e eles não perdessem as fontes de água doce aqui. Muito legal. En-Gedi. Olha, gente, que vista maravilhosa. Lá no fundo, Mar Salgado. Aqui o Parque Nacional de En-Gedi, né? Simula aqui o deserto, né? Por onde Davi passou. E aqui temos as águas de En-Gedi. Águas doces. Sensacional, igreja. É, igreja. Zulato, onde é que eu encontro isso? Onde é que eu encontro isso na Bíblia? 1 Samuel, capítulo 24 e também no livro de Josué. Mas 1 Samuel 24 é bem enigmático, porque Davi acabou de se encontrar com os homens na caverna de Adulão. Ele está fugindo de Saul, né? Adulão não é a mesma coisa que En-Gedi, tá, gente? Só para ficar claro. Também é importante. E aí o que acontece? Fugindo, ele se esconde no deserto em En-Gedi. É onde Saul o perseguindo, tem ali, né, um desarranjo intestinal, e aí Saul entra numa caverna para aliviar o ventre, né, como diz a Bíblia ali, e Davi tá lá no fundo da caverna. E aí é aquele momento que o exército de Davi fica inflamando ele para que ele mate Saul. Eles entendem que é como se Deus estivesse entregando Saul nas mãos de Davi, mas Davi não faz isso. Ele corta um pedaço do manto de Saul, o coração dele pesa. E o texto bíblico diz que quando Saul sai da caverna e está a uma distância razoável que não dá para ter combate corporal, Davi se apresenta a ele e fala: você está perseguindo um cão morto como eu? Você está ouvindo aí as pessoas dizerem que eu estou tentando te matar? Isso não é verdade? Levanta o manto, aqui está a prova. E uma lição importante que a gente aprende aqui nesse texto é que nós não devemos transformar os erros dos nossos líderes numa oportunidade para assassiná-los. Então Davi poderia, né, ter justificado a morte de Saul com a perseguição, mas ele decidiu não transformar o erro do seu líder numa ocasião para tirar a sua vida. Tá? Então esse é um ponto muito importante que a gente aprende aqui. Em En-Gedi, gente. Ih, papai! É isso, gente. Espero que vocês estejam gostando do nosso passeio. Muito legal. Eu estou muito excited. Tá sendo muito interessante a experiência aqui. Andando aqui pelo Parque Nacional aqui de En-Gedi. Muito bom. Gente, estamos chegando em um dos pontos altos da viagem. Esse lugar aqui é de uma importância gigantesca para o judaísmo, mas também para nós. Estamos chegando em Qumran e assim, a forma como esses manuscritos foram encontrados aqui na década de 80, né, em 1947, 43, é impressionante, né? Aqui foram encontrados
manuscritos inteiros do profeta Isaías. Os manuscritos eram encontrados em jarros, como aqueles ali, sensacional, e foram guardados, né, dentro de cavernas, foram seladas com pedras essas cavernas, na época em que os essênios fugiram para a Massada, quando o general Tito invadiu Jerusalém, no ano 70 depois de Cristo. Então houve uma revolta dos Zelotes, né, em 63 depois de Cristo, e com essa revolta, então Vespasiano enviou seu filho Tito para coibir a revolta na Palestina. Muitos judeus fogem, né, para se esconder em Massada. Os judeus que moravam no deserto, Queridos, podem vir comigo, então moravam ali, né, os essênios, eles então esconderam as cópias, né, que eles faziam, né, porque eles tinham toda uma dieta espiritual de copiarem os manuscritos e orações, e graças a Deus, por causa disso, nós temos hoje cópias e cópias inteiras da Bíblia, né, que tinham a capacidade de durarem até 1900 anos, cópias perfeitas. É isso. É isso, igreja. É isso. Do pastor jogando uma pedra numa caverna. Ele estava procurando a ovelha dele. Tá? E pensou que a ovelha estava lá dentro. Ele esperava ouvir o quê? Um mugido. Mas na verdade ele ouviu um. Tá? Então aqui nós temos uma simulação dessa caverna. Onde ele jogou a pedra e quebrou um dos vasos. Gente, que coisa linda, gente. E depois, no outro dia, ele veio com o irmão, entraram e descobriram os dois grupos. É muito forte. O vaso quebrado. Bom, queridos, aqui nós temos um modelo de um dos tanques, um modelo dos tanques de banho ritual judaico que havia aqui. Eles construíram 12 tanques semelhantes a esse daqui, tá? Esse daqui é pequenininho. Os que eles construíram aqui eram muito maiores que esse daqui. Tá? Então, o judeu descia, como até hoje. Banho ritual judaico é utilizado até hoje, ok? Então, descia do lado direito, mergulhava 3 vezes e saía do lado direito também. Descia pelo lado direito e subia pelo lado direito. Então os irmãos presbiterianos que aguente essa Isso, agora, né? Exatamente. Os irmãos presbiterianos que aguente, era batismo mesmo, não era aspersão. Os presbiterianos que aguente agora. Tô brincando, presbiterianos, não fiquem chateados, tá, queridos? Queridos, essa sessão no museu nos fala do dia a dia dos essênios, então. Então nós vimos eles levantavam de manhã, saíam das cavernas. Por que eles dormiam nas cavernas? Porque lá é um sistema de ar-condicionado natural, tá? Fresquinho, temperatura constante, entende? Então muito melhor dormir lá. Na madrugada, início da manhã, já desciam, vinham para cá, tomavam o seu primeiro banho, sua refeição e saíam para trabalhar. Eles eram autossuficientes, autônomos, não precisavam de ninguém, produziam tudo aquilo que eles precisavam, tá? Então, começando pelas tamareiras, temos aqui metade de um tronco de tamareira. Então, da tamareira eles usavam tudo, folhas, tronco, as tâmaras em si, a fruta, a pasta da tâmara, o mel da tâmara, ok? Os grãos, que dá para fazer o tipo de um café, de você tostar o grão da tâmara também faz um tipo de café, entende? Então dá para usar toda a árvore. Também plantavam em Notsukin, que é um oásis muito perto aqui, eles plantavam trigo e cevada, tá? Para poder fazer o pão, criavam gado, tá? Todo o gado tiravam leite, e do leite o queijo. Podia faltar, né? Pão de queijo. A carne e o couro para fazer os pergaminhos. Então era o intestino do animal, esticava, secava, e também a barriga,
o couro bem fininho do animal, da barriga, também é utilizado para fazer os pergaminhos, tá? Sensacional. Segunda parte do dia, onde se dedicavam à questão espiritual, seja oração, e se lembrem que eles cortaram relações com o tempo. Muito Eles forte, não velho. sacrificavam mais, porque eles criam que Deus não estava mais recebendo nada daquilo que estava sendo oferecido no templo por causa da contaminação, ok? E o que eles colocaram no lugar dos sacrifícios? As orações. Existem 3 salmos que diz o seguinte: ó Deus, recebe as minhas orações como o aroma do sacrifício da tarde. Então eles pegaram essas menções bíblicas e tomaram como se as orações poderiam substituir o sacrifício. E assim foram. Tá? Então eles se dedicavam às orações e também a cópia dos livros da Bíblia. Tá? Então aqui nos fala sobre isso. A escrita dos rolos. Tá? Essa mesa aqui, né, o rolo é rolo, né? Então, sendo rolo, você esticava ele, utilizava uma mesa assim como essa, ok? E 2, 3 iriam fazendo as cópias, copiando, tá? Então, é dessa A forma. base deles terem deixado o sacrifício é esse salmo. Sim, essas 3 referências. Oséias não. Hã? Oséias 6,6 lá, eu quero sacrifício, eu quero misericórdia, eu quero oferendas. Não, porque isso não tem o específico que fala a respeito do sacrifício da tarde. Tá. Né? Então, claro, nós temos muitas referências na Bíblia falando a respeito da importância da oração, né? Mas essas 3 referências fazem relação direta com o sacrifício. Tá. Então eles usaram isso. Tá? Aqui está o pergaminho em couro, como eles faziam. Isso, mesmo, né? exatamente. Idêntico Isso. mesmo. Né? Uhum. As tamareiras são assim, né? Sim, esse aqui é um corte no tronco da tamareira. É assim. Tá? Esses gomos aqui, na Aquelas verdade, palmeiras, parece... esses gomos aqui, na verdade, são as folhas que foram cortadas. Tá? A tamareira, se ela não for cuidada, ela vira um tufo de folha, vira um arbustão, entende? Mas se você tratar dela, cortar as folhas à medida que ela vai crescendo, então fica assim. Né? Pois bem, agora vamos sair do ar-condicionado para entrar no forno. Aqui temos fragmentos, sandálias, é isso mesmo, coisas originais. São utensílios que encontraram de verdade. Muito legal. Segundo os arqueólogos, na vila de Qumran viviam entre 120 e 200 homens. Tá? Tinha mulher? Não tinha mulher. Pode ser que no final do período passou também a receber mulheres, ou pelo menos mulheres vinham para dar um apoio para a comunidade, tá? Porque foi encontrado alguma coisa aqui, feitos femininos, entende? Tipo de apoio? Cozinhar. Cozinhar. Cozer roupa, coisa assim, sandália. Costurar. Isso. Pois bem, entre 120 e 200 homens. Da onde que eles tiravam a água para tomar banho 2 vezes por dia, entende? Durante o ano todo, sendo que aqui chove entre janeiro e março. Tem um sistema de chuvas tipo 4, 5 sistemas de chuva no máximo, ok? Então o que se fazia era o mesmo engenharia lá de Massada, mesma engenharia. Então a chuva caía lá no deserto da Judéia, ok? A água vinha se concentrando nos leitos dos rios até que se concentrava no rio Qumran aqui, e eles conseguiam conduzir a água e levar a água para dentro do um aqueduto que está aqui na nossa frente, e esse aqueduto cruzava toda a vila enchendo os tanques, 12 tanques que foram encontrados aqui. Tá? E com essa água eles faziam também a cerâmica. Quer dizer, como é que vai fazer cerâmica com água? Vou explicar já já. Então vamos entrar.
Por favor, procurem imaginar que vocês estão vendo aqui só a base dos prédios, só o alicerce dos prédios. Por favor, imaginem as paredes altas, o teto, tudo aqui era fechado, todos os cômodos tinham as janelas em cima, janelas finas em cima, para quê? O ar quente do interior sobe, sai pela janela por cima e fica só o ar frio dentro do prédio, tá? Então era tudo fechado aqui, por dentro tudo calafetado com cal, ok? Que com a presença da água fica impermeável, certo? E tudo muito fechado com cortina para não permitir a entrada de luz. Porque quando você não tem luz, você não tem proliferação de bactérias. Não preserva a água. Tá? Só abria mesmo para entrar, mergulhar, sair, fechava, entende? Só o mínimo necessário, uma lampadinha pequenininha de azeite, só para iluminar, não tropeçar no degrau, certo? E a água não renovava? Não renovava, tá? À medida que ia usando a água, essa água não era... A água que era usada para alimentação, para PP, era um dos tanques mais adiante, tá? Então os tanques iniciais eram para o banho, certo? E não ficava suja, por conta justamente dessa questão que se não permitia que as bactérias se proliferassem, entende? E a sujeira que vinha na água, a poeira, né, os detritos, chegando aqui, decantava. Um dia e meio já estava tudo no fundo, então a água ficava bem limpa, certo? E aí ia se utilizando. Quando a água finalmente ficava podre, aí essa água era usada para irrigação, tá? Vamos continuar seguindo o aqueduto. Estamos seguindo o aqueduto romano, aqueduto judaico. Estamos no deserto da Judéia, em Qumran. Aqui não teve muita escavação, porque foi abandonado. Então aqui mais uma vez. Aqui à nossa direita nós temos um escritório, vamos dizer assim, um depósito, onde eram feitos trabalhos para, vamos dizer assim, a administração do grupo. Inclusive foi encontrado Uma bolsa. Um jarro cerâmico com 560 moedas de prata. Uau! Ou seja, toda a riqueza daqueles que vinham e se incorporavam ao grupo ficava guardada aqui. Então eles usavam isso para a sustentação do grupo, tá? Agora, do outro lado aqui, nós temos uma cisterna. Isso aqui não é um tanque de banho ritual, é uma cisterna, é só para armazenamento de água. Agora, o interessante é que ela é do século IX antes de Cristo. Século IX antes de Cristo. Isso cai no período do primeiro templo. Ou seja, quando o primeiro templo, o templo de Salomão, estava lá em Jerusalém, essa cisterna estava sendo utilizada. Isso demonstra que essa localidade aqui era habitada há muito tempo, tá? E aí nós vemos que a referência no livro de Josué a respeito dessa localidade que é Secacá, que é Shachá, é semelhante à palavra Sucá. Alguém sabe o que é Sucá? Sucá é cabana. A festa é Sukkot, que é o plural, né? Cabanas. Então, é muito provável que nessa área aqui tenha acontecido a primeira festa dos tabernáculos. Uau! Tá? Por quê? O povo de Israel, logo ali, nessa direção, cruzou o Rio Jordão. Nós estamos muito próximos do ponto onde o povo cruzou o Rio Jordão. Tá? Passado um ano, o que então se comemorou a primeira vez? Páscoa. A festa dos tabernáculos. Páscoa e tabernáculo. A Páscoa, sim. Mas a Páscoa já estava sendo comemorada antes, entende? Logo depois dos sinais já começou a se comemorar a Páscoa. Uhum. A primeira vez que se comemorou a festa dos tabernáculos foi quando terminou a peregrinação. A festa dos tabernáculos é para você se lembrar dos 40 anos que você passou no deserto. Sim. Tá? Então, esse período terminou no cruzar do Egito, do Rio Jordão. Sim. Certo? Um ano depois, o que aconteceu? Primeira comemoração da festa, certo? Para lembrar desse período. E é muito provável que tenha sido aqui, certo? Essa comemoração, certo?
continuando, também era feita as cerâmicas, era assado, cozido a cerâmica. De onde que eles tiravam a argila, o material, do fundo dos tanques. Então, utilizando a água, aí no final ficava aquela lama, aí eles peneiravam a lama, né? E botavam no torno e aí queimavam aqui. Então, eles faziam uma cerâmica de muito boa qualidade. E aqui também foi feito o primeiro pauzinho do Rocas. Sorry. Gente, aqui era um forno. Ele estava explicando que era usado para fazer pães, mas também para fazer cerâmica. E a cerâmica era feita do barro que ficava no fundo das cisternas. Então pegava aquele barro e fazia então as cerâmicas. Então, lá, cisterna, Aqui era banho. aqui, banho. Temos mais ritual de banho. Aqui refeitório. Aqui vasos de cerâmica. E cozinha. Nada aqui é reconstruído, tudo aqui é original. E aqui cisterna. E aqui um local externo, área de trabalho. Aqui se deixar secar couro, provavelmente, e eles trabalhando ali com tamareiras. E agora nós vamos ver, gente, Caverna 4, onde foi encontrado o rolo do profeta Isaías. Sensacional. Então, olha só. Então, tá vendo? A caverna ali. E aí, o acesso era por cima, né? É isso, gente. É isso. Temos aqui o camelinho. O cara botou até a música do Brasil, vocês viram ali, né? Vai, mano! A música. É, a música do Brasil. O cara já meteu a música do Brasil ali, vocês viram, né? Fala, pessoal, vamos visitar agora Tel Jericó. A palavra Tel significa sítio arqueológico, né? Basicamente, né? Então estaremos agora visitando Tel Jericó. Vamos ver as ruínas de Jericó. Vou mostrar para vocês tudo. Então o nosso guia está falando ali. Estamos agora na cidade mais antiga do mundo, Jericó. 11 mil anos. 8 mil anos, informação do namorada. Tá vendo? Já me derrubou já. Aí o guia teve que corrigir o irmão aqui, né? Meu Deus, igreja. Vamos pro Google, isso aí o Google fala o quê? Mentira! Acabamos de mostrar que o Google
Mente! Gravando! Gravando! Eu gravando e você me gravando, gravando! Gravando! Editor, você corta essa parte aqui. Ai, que delícia de homem, meu Deus! Corta essa parte, editor! Rabanadas! Meu Deus! Que calor é esse, Brasil? Cê tá doido! Não, eu vou voltar pra Orlando mais fininho, né? Ih! Aí valeu, né? Nu! Mano! Hoje tá quente, hein? Olha a nossa bandeirinha, ó. E nós estamos indo em direção à Sombritia. Louvado seja Deus. Eu não gosto de carne bem passada, não. Eu gosto de carne mal passada. Então eu não quero deixar muito tempo no sol. Queridos, sejam bem-vindos a Tel Jericó, Tel Al-Sultan. E este é um dos sítios arqueológicos mais antigos do mundo, na cidade habitada mais antiga do mundo. Mas não é o mais visitado, né? Hã? Mais visitado? Como assim mais visitado? Não, tô brincando. Se as pessoas vêm mais pra cá por causa do calorzinho, né? Vai começar. Não vamos Vai distrair, não, gente. começar. O Thiago gostaria de estar lá visitando os tigres. Isso, vamos direto aí. Direto ao ponto. Direto ao ponto é o seguinte: esse é um dos lugares que eu mais gosto de estar, porque daqui é possível nós fazermos uma viagem na Bíblia de Gênesis até quase Apocalipse. Uau. Sem brincadeira. Então vamos lá, rapidinho. Primeiro, o povo de Israel, vindo do sul, saiu do Egito, certo? E teve todo o processo para a chegada à terra prometida, ok? Passaram pelos montes de Moabe, nessa direção, foram até o Monte Hermon, que é o extremo norte de Israel, e retornaram até os Montes Moabe aqui. E quando retornaram, então, Moisés fez uma revisão de tudo aquilo que aconteceu. Deuteronômio. E essa revisão está no livro de Deuteronômio. Certo? Dali, Moisés subiu ao Monte Nebo, que está nessa direção, tá? Ali ele viu toda a terra prometida. Então estamos bem no ângulo de visão de Moisés. Moisés, se ele estivesse lá hoje, ele estaria nos vendo aqui. Tá? Já vendo Jericó. Certo? E ali morreu. Josué assumiu e... olha, até hoje agora dá para ver direitinho, olha. Então, O monte, né? Josué, agora comandando o povo de Israel, atravessou o Rio Jordão. Então vieram os sacerdotes carregando a arca, colocaram a planta dos pés na água e a água se abriu. Onde que a água parou? Parou num local chamado Adam, que fica uns 14 quilômetros para o norte. Ok? Lá parou e a água escorreu. Os sacerdotes então desceram ao leito do Rio Jordão e ficaram bem no meio do Rio Jordão, sobre pedras ali. Enquanto isso o povo passou. Foi passando, até que terminado o povo, e os sacerdotes continuaram a jornada, continuaram a travessia. Josué pegou 12 pedras aonde os sacerdotes estavam, retirou e fez um monumento do lado de cá, marcando aquela travessia. E pegou também 12 pedras que já estavam do lado de cá e colocou no leito do rio. Então são dois monumentos. Um já na Terra Prometida e o outro bem no meio do leito do Rio Jordão. E onde foi isso? Agora eu vou mostrar para vocês. Lá no meio do vale, pode ser que vocês vejam, eu estou vendo daqui, ó, tem uma pequena torre branca.
Estão vendo lá longe, no meio do Uau! vale, tem uma torre e do lado tem um prédio que é uma cúpula, tá? Ali é Qasr El-Yahud, aonde aconteceu essa travessia, tá? Mas aconteceram outras coisas também que eu vou falar agora no decorrer da explanação, tá? Então foi naquele ponto que Josué atravessou o Rio Jordão. Caraca. Tá certo? E acampou aonde? Um pouco mais ao norte, nessa direção, no Vale de Jericó, especificamente em Gilgal. Gilgal fica mais um pouco para o norte. E ali permaneceu, certo? O povo de Israel permaneceu acampado lá 12 anos. Então de lá, primeiramente enviou espias, ok? Os espias saíram pendurados no cesto. Você lembra da prostituta cultual Raabe, tá? Essa mulher tinha muita moral dentro de Jericó, a ponto do rei chegar para ela, né, para Raabe, e pedir: por favor, se acaso você vê alguém assim, você poderia me avisar? Porque a mulher ela morava numa penthouse sobre os montes, sobre os muros da cidade. Olha a visão que ela tinha. Olha a visão panorâmica que ela tinha do vale. Entende? Morava numa super casa. E esse muro era aqui? Era beirando ali onde estão passando os carros. A cidade de Jericó não era grande, querido. Não era grande, era pequena. Tá? Pois bem, então o povo de Israel... Então primeiro os espias, depois o próprio Josué veio para dar uma olhada nos muros, para ver qual seria a situação, e aí apareceu o Senhor para ele, certo? E aí instruiu a ele exatamente o que ele ia fazer. E fez o que? Nós sabemos quantas voltas o povo de Israel deu ao redor de Jericó mesmo? 13. Opa! 6 mais 7, certo? E no final da 7ª volta, os sacerdotes tocaram o sofá, né, as trombetas, e o povo gritou e os muros vieram abaixo, certo? Pois bem, já havia a instrução de não se pegar nada, absolutamente nada da cidade, mas não foi obedecida, né? E isso veio a estourar onde? Veio a estourar quando o exército foi atacar Ai. E qual direção que está Ai? Está nessa direção, está lá na Samaria, perto de Betel, tá? Nessa direção. E o exército chegando ali em Ai, o que os israelitas falaram? Ai, ai, ai. Pau, uma sova, voltaram com o rabinho para as pernas, aí Deus falou, tem coisa errada aí, tem coisa estranha. Aí Deus foi apontando qual é a tribo, qual é a família, papai até que chegou em quem? Acã. Entende? E aí recolheram o anátema, né, chamado anátema, né, os ídolos e o manto sacerdotal que ele tinha pego, certo? Aí eles foram fazer o ataque e Deus orientou detalhadamente o que vocês vão fazer. Vão por trás, chamam atenção ali, o exército vai sair da cidade, aí vocês atacam, põem fogo e assim por diante, aí conseguiram conquistar Ai, certo? Então vamos parar por aqui, porque o texto continua, certo? Próxima menção significativa de Jericó acontece quando? Já na época do profeta Elias. Ele chegou a Jericó sendo acompanhado pelo seu auxiliar, que era Eliseu, certo? Vindo também da região da Samaria, passou por aqui, por Jericó, onde havia uma escola de profetas. Havia uma escola de profetas. E esses profetas chegaram para Eliseu: você está sabendo que o seu senhor vai voar hoje? E vai embora hoje, isso. Falou: sei, e fica quietinho, né? E aí eles foram na direção do Rio Jordão. E lá na direção do Rio Jordão, eles cruzaram o Rio Jordão, aonde? Adivinha aonde? No mesmo lugarzinho. No mesmo lugar. Uau. No mesmo lugar. Entende? Atravessaram. Como foi? Elias pegou a capa, bateu na água. Novamente a água abriu, eles atravessaram, certo? E aí foram conversando. E Eliseu já tinha dito: eu não descolo do Senhor até que o Senhor me dê porção dobrada, tá? Pois bem, de repente surge um redemoinho. Do redemoinho sai o quê?
uma carruagem de fogo, certo? E aí pega a Elias, né? O anjo certamente passou uma primeira reduzida ali, deu e a capa caiu. Velozes e Furiosos. Sim, exatamente, a capa caiu. Eliseu foi lá, pegou a capa, retornou para o rio e bateu novamente dizendo: aonde está o Deus Senhor, de Elias? Deus de Elias. Abriu novamente e aí ele atravessou. Atravessou e o pessoal de Jericó estava aqui já, observando tudo. Opa, a bola passou agora para quem? Eliseu. Eliseu. Opa, tá vindo lá, vamos arrumar a comitiva e foram encontrar com ele. Tá? Chegaram, quando ele chegou na cidade, falaram para ele: querido, é o seguinte, a cidade é muito bonita, né, tudo mais, só que essa fonte aqui de repente ficou amarga, tá envenenando tudo aqui, certo? O que nós fazemos? Então traz uma vasilha cheia de sal e eu vou jogar Eliseu pediu. Eliseu pediu. Eliseu, traga uma vasilha cheia de sal e eu vou jogar esse sal na fonte. E fez isso, curou a fonte e é usada até hoje para abastecer a cidade. Gente, nós vamos conhecer aqui agora a fonte de Eliseu. Vocês lembram que depois que Elias foi levado ao céu, Eliseu assumiu o lugar dele. E aí quando... Olha o Eliseu passando. Essa é de tomar? Meu Deus, fecha esse negócio, Su. Gente, fecha esse trem, é água. O pessoal abriu aqui, misericórdia. Quando o Eliseu ele assumiu o lugar de Elias, então quando ele voltou do Jordão, o pessoal daqui da cidade de Jericó chegou para ele e falou que a fonte da cidade tava amarga as águas. E aí ele jogou sal na fonte, ela ficou boa e essa fonte funciona até hoje, tem água até hoje. Vou mostrar a água para vocês, ó. O pessoal tá usando aqui agora. Olha só, aquela aguinha ali, ó, o pessoal tá usando, é água da fonte de Eliseu, gente. Incrível. Que doideira. Gente, meu Deus. Meu Deus. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Meu Deus, gente. Cara. Meu Deus. Assim, nós estamos nesse exato momento diante de um milagre. Quem quiser ir do outro lado também, por favor. Então, queridos, aqui nesse lado, nós temos o ponto de água brota da pedra. Desse lado aqui, ó, do meu lado esquerdo, onde eu estou apontando aqui, ó, o ponto de água brota da pedra. Ali é onde a água brota, gente. Inclusive tem uma comporta aqui. Cuidado pra não chuta minha garrafa lá pra baixo. Gente, isso aqui é uma doideira. Gente, olha isso. Estamos diante de um milagre, pessoal. Aqui nós tínhamos águas impuras. Aqui nós tínhamos águas amargas. E por um ato sobrenatural da graça de Deus, essas águas foram transformadas em águas potáveis. E elas jorram até hoje. Águas de vida, águas doces, que abastecem ainda a cidade de Jericó, gente. Uau! Muito forte, gente.